Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não conhece, eu sou Anderson Dix, sou fundador da Feutech e agora dono do Velopark também. Mas essa é uma história que eu vou explicar e já expliquei bastante, mas vai ter muita coisa pela frente. Mas hoje vamos falar de um projeto que é o meu projeto mais antigo, é o carro mais querido que eu já tive, que eu tenho, e é um sonho que eu estou realizando de fazer o meu Calibra 4x4, fazendo um upgrade incrível nesse carro, uma coisa que eu sonhei a vida inteira para fazer um Calibra 4x4 aqui no Brasil, e você sabe a missão que é para fazer uma adaptação dessas. Já tem a Saveiro 4x4, tem alguns outros 4x4 aí que estão vindo, que é o Audi S2 lá nos Estados Unidos, e já tem um outro spoiler que não vou falar ainda no outro 4x4, mas hoje o episódio é do Calibra. Então bota na TV aí, ó, chama a família, faz aquele churrasquinho aí, um pão de queijo, um chimarrão, que hoje o episódio vai estar top. Agora sim, E aí, velho? como é que tá o senhor, seu bom? Alex? Joia. Agora tá na missão do Velopark, mas isso aqui é outra missão que tem que Aqui acabar. agora é antes café de- pequeno agora. Para quem não acompanhou o episódio do Velopark, o Alex é o novo diretor-geral do Velopark, vai assumir Isso aí. aí. Nós vamos botar inclusive uma animação agora, ele vai deixar o cabelo crescer. Aí, ó. Vocês estão vendo aí, olha ele para substituir a Sofia, agora vai ter que ficar igual. O VFX aqui vai pegar bem agora. Vai. Foi. Mas beleza, meu. Agora é o seguinte, nós temos que acabar o Calibra, né? Antes Bah, disso. tem que andar lá, né? Calma, vamos. Tem que fazer um burnoutzinho daqueles. Já saiu o burnout saiu da Saveiro. Saveiro? Nossa, Tem que aquilo fazer ali igual deixou, no mínimo, me deixou né? no compromisso, né, cara? Porque é o seguinte, aquele eixinho traseiro ali, não sei, né? Não, na água, com pneu cilindro. Na água com óleo, uma coisa assim, vai, né? Ó, mas é o seguinte, ó. Vou mostrar hoje como é que tá o progresso do Calibra. Vocês vão ver nesse episódio muita coisa, mas vamos começar com algumas gravações, porque isso aqui faz meses que tá nesse trabalho. Né? Tinha a novela Carrossel, aquela 2 anos e meio, tipo isso. Não, mas não tá tanto. Tem umas pior ainda. Vamos olhar, vou botar para vocês umas imagens aí do progresso que teve antes, para vocês entenderem um pouco do que aconteceu até agora aqui para chegar nesse ponto. E aí, pessoal, beleza? Estou aqui então na continuação do episódio do Calibra 4x4, que começou a saga em dezembro, com as peças que chegaram para mim aqui. Algumas não deram certo, tivemos que esperar chegar o transfer case novo. Chegou, depois disso já foi feita uma flange, foi escaneado o câmbio e o motor para fazer essa flange, que foi feita na Comp lá. E depois dessa etapa aí, sim, aí fisicamente aqui a gente começou a cortar e fazer caber o câmbio lá, que eu vou explicar mais para frente. Só que nunca é só, né? Então, para botar esse câmbio lá, a gente teve que substituir todo o escape, usando já algumas peças que existiam quando da versão 4x2. Foi colocado aqui no eixo traseiro também o diferencial também da Captiva, que é o que a gente chegou à conclusão sobre a velocidade de roda, como trabalha esse câmbio aqui, que ele pega a transfer case pega a força da saída da caixa satélite. Então, naquela conclusão que a gente teve em dezembro, a gente tocou ficha aqui no que podia ser feito, né? Então, também tem alteração, não, mas é uma confecção de um cardan novo, porque o carro não existia cardan, obviamente, né? Mas ele tinha uma espera, porque esse carro já na Europa, como já sabem, teve uma versão 4x4. Então, vou explicar um pouco aqui do que foi feito e como foi feito e quem se envolveu em tudo isso aí. Aqui no eixo traseiro, o agregado totalmente original do Calibra, tá? Inclusive essas esperas aqui, que originalmente tem uma tampa, a tampinha justamente tampa essa entrada aqui para uma junta CV, que calculamos que seja a mesma do Ômega. Ela não chegou aqui ainda, mas bem provável que seja a mesma do Ômega. Daí sim, vai ter que ser feito um semi-eixo da tulipa da Captiva traseira para essa junta deslizante agora do Ômega. Isso vai ser confeccionado à sua medida, você não vai dar para usar de carro nenhum. Esse cardan aqui é um cardan doador, vindo de uma Captiva também. E o que a gente teve que alterar aqui? Além do tamanho, que vai ser alterado, a gente teve que alterar o mancal central aqui, porque tem que ser preso por cima do cofre. E casualidade deu bem certinho no lugar que o original
do Calibra tinha em espera. Então a gente fez essa alteração. Não está pronto ainda porque a gente vai substituir esse aqui por um novo, mas a alteração superior aqui vai ser essa aqui mesmo. A gente vai soldar no novo lá depois, né? Na parte aqui do agregado, vocês podem ver que saiu um pedação bem grande aqui, ó. O criminoso que cortou aqui, ó, tá ali o Votir, da Custom Weld lá, ó, que está ajudando no projeto todo aí. A gente teve que cortar isso aí para ter a saída para o transfer case, pode ver que é uma peça bem grande, né? E também a gente teve que fazer essa baita alteração aqui na longarina do carro. Então aqui foi feito um corte, foi estruturado esse corte aqui com uma chapa de aço 1/4, né? Bem grossa, está bem soldado por dentro e por fora. O acabamento final vai saber quando a gente tirar o motor daqui. Então a gente tem que fazer um calço bem engenhoso aqui, porque como ele não vai caber por cima mais, tem que montar tudo por baixo. E para poder parafusar aqui, a gente vai ter que usar parafusos Allen e a chave vai atravessar a longarina lá por cima. Por isso que tem esses tubinhos ali, que depois vão ser soldados e feito o acabamento. Mas a parafuso vai passar por dentro da longarina. Nessa alteração também a gente já aproveitou e trocou a turbina, botou uma turbina menor aqui. Usava uma turbina Borg Warner, que eu nunca lembro a medida, mas agora acho que é uma 3076, né? Que é a turbina. Uma 3076 tá vindo para cá. Bom, a alteração segue, né? Porque onde mexe numa coisa, mexe em outra. Aqui é o flange que eu comentei lá na frente. Lá, para chegar nesse flange aqui, tem que bater muita medida. Muita medida. Porque a gente tem, claro, partir do centro, né? Da prise. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho o motor de partida de um carro, a embreagem de um carro e a capa seca lá e de outro carro. Então, para fazer a composição que os parafusos não se conflitem, né? E também para acertar o ângulo, que vai definir o ângulo de ponto de partida aqui do cardan. Então, essa aí foi a parte assim mais demorada para chegar na conclusão do flange, né? Então, por isso que a gente acabou escaneando essa parte para fazer ajudar nessa engenharia aí. E depois de confeccionado aí, deu alguns ajustes, deu tudo certinho. Algumas alterações vão ter que ser feitas aqui também no agregado, para não ficar muito perto do câmbio, né? Porque o calço vai trabalhar um pouquinho. Os calços aqui também foram alterados do carro, não é mais nos lugares originais, obviamente, porque mudou muita coisa. Então aqui é um calço, né, onde eu estava explicando ali, que é preso por cima da longarina, e o outro calço está aqui, ó, preso no transfer case. Ainda aqui não está em fase final, tem que usinar umas peças aqui para soldar, vai ser feito quando a gente retirar o motor agora. Mas a posição é essa aí. O único calço que seguiu o original, o calço dianteiro, que é esse aqui, que é um calço original, mas retrabalhado, né? Aqui ele já está cheio de famosa cola PU aqui dentro, mas aí depois a gente desmonta e vê o que pode fazer. Outra alteração que vai dar também nos semi-eixos dianteiros aqui, é que a posição do filtro vai pegar na tulipa. Então vou ter que botar um filtro remoto aqui, tirar o filtro daqui e achar algum lugar no cofre lá. Bom, como todos sabem, esse carro aqui teve todas as versões de FT que existiu até hoje, eu acho. E eu acho que também de câmbio GM. E espero que seja o último. Até acho que vou soldar esse agregado aqui para ninguém desmontar mais. Para não precisar trocar esse câmbio de novo. Mas eu acho que essa versão aqui é um câmbio bem robusto, né? É para 40 kg de torque. Não vou dizer que é inquebrável, nada é inquebrável, né? Mas para a configuração que vai ter de HP e turbina, vai ficar um carro legal de andar na rua. Deixa eu lembrar de mais coisa aqui. Bom, para botar essa turbina também foi alterado o coletor de escape. Foi trocado o flange T4, que é um flange quadrado, para um flange V-band aqui dessa turbina. E foi refeito a partir do original, original que eu digo do anterior, que tinha aqui já, o escape, né? A gente teve que diminuir para 2,5 polegadas aqui para caber o cardan e o escape novo agora. Depois também, aproveitar que essa obra é meia grande, a gente vai tirar o motor, vamos pintar o cofre desse carro, que eu nunca teve esse trato, é um carro que funciona há muitos anos com essa configuração. Então, tem muito chicote que não se usa mais ali também, devido a tantas alterações de FT. Então, agora dessa vez a gente vai fazer uma boa limpada, fazer a instalação padrão para FT 700, para seguir como carro de teste. Mas aí também já vamos fazer umas melhorias aí, linha de combustível, vamos deixar o cofre mais bonito, vamos tentar fazer o melhor possível com o prazo que a gente tem aí. Então, a próxima etapa agora é tirar o motor,
tirar o chicote original e o chicote DFT, pintar esse cofre e aí volta para cá, termino de montar ele com os semi-eixos que vão ser confeccionados, tem que fabricar eles porque não tem as medidas. E aí depois de montada a mecânica, vai para a elétrica. Daí acho que vai ser feito lá na Fueltech mesmo. Já o ar-condicionado a gente também está a fim de alterar ele, a gente não sabe o que vai fazer, se vai botar um elétrico, mas a ideia é limpar o cofre, aí, fazer o cofre o mais limpo possível. Direção hidráulica também, pensando numa coluna elétrica, mas tudo que atenda um prazo razoável, senão entra na fase do detalhe e nunca mais sai, né? Então esse carro tem que ser funcional lá para a Fueltech, é uma ferramenta de trabalho, né? Então a gente não pode levar tanto tempo assim, tanto detalhezinho que é só para os olhos, né? Não na prática vai resolver. Então vamos fazer essa primeira pegada aí de deixar ele em condições para usar também. Bom, aqui um exemplo do que a gente precisa de peça de referência, às vezes junto um monte de sucata na volta, parece, né? Mas é peça de referência que a gente precisa de uma base para poder fazer um projeto desse tipo aí, porque como não é uma coisa que é de fábrica, só chegar e montar, tu vai precisando de peças que tu imagina que vai precisar, tu vai arrecadando. Então a gente arrecadou aqui várias peças, né? Esse aqui é o transfer case, o primeiro que deu errado, mas ele me adiantou aqui para saber o tamanho era o mesmo, o que estava errado era a relação e o eixo que saía daqui, se não me engano, era a relação que estava errada. Essa aqui é a travessa que saiu lá do agregado, isso aqui era um pacote de disco de embreagem que ia na frente do diferencial da Captiva. Ele tem um solenoide estado sólido aqui atrás, me parece, que ele coordenava o freio para jogar a tração dianteira e traseira. A gente chegou até a pensar em usar isso aqui no Calibra, mas aí ia faltar espaço ali, não ia conseguir passar com escape e tudo, então a gente resolveu fazer um AWD convencional ali, né? E não usa esse pacote aí. Mas seria um negócio legal. Eu também acho que isso aqui não aguentaria a potência que tem esse carro aí, né? Isso aqui é para um pacote, os disquinhos, tudo para uma Captiva, né? Então, depois de terminar tudo ainda, faz mais uma limpa de peça que vai sobrar e aí tem que dar um jeito nisso aqui depois. Bom, o que a gente comentou quando o carro estava para cima de limpar o cofre aqui, o que é limpar o cofre? Assim, ó, resumir esse chicote original aqui, passar para um local melhor, que está muito feio isso aqui, né? Antigo, é original do carro ainda. Os chicotes da própria FT aqui, também fazer novo, vamos trocar esse reservatório de água que está ali, os canos de freio aqui, então repaginar o habitáculo do motor aqui que a gente chama de cofre de motor, para quem é muito novo no assunto, né? E também a gente vai tapar esses furinhos aqui, os que não estão usando, para deixar esse cofre assim bem bonito e com uma aparência de novo, né? Vamos tirar essa proteção aqui, deixar tudo vermelho ali da cor do carro por fora. Vamos tirar essa chave geral aqui e botar lá também pro porta-malas. E vai ser polido o escape, o motor eu vou aproveitar agora, como vou tirar fora, tirar algum vazamento, já trocar essa correia dentada aí, eu não sei quantas horas já está esse motor, mas já está na hora. E, bom, é isso aí, deixar isso aqui bonito agora. Viram? Missão, né? Barbada, né? Então, aí começa o acabamento, né? Mas, ó, vamos mostrar primeiro aqui o cofre, né? Vamos. Porque aí fiz uma coisa que a vida inteira eu estava querendo fazer. Olha o cofre do motor aqui. Aproveitamos, já que estava motor fora, né? Sim. Tiramos, mandamos lá para a ateliê do carro, lá do Fernando, o cara que está pintando o tipo, né? E parou o tipo para fazer e deu um talento aqui no cofre, fechou os furos. Tirou todo aquela manta asfáltica que tem ali, que é um isolamento da década de 90, que se usava muito, então te deixou o cofre era todo original? Original, era original aquilo. Aham. E agora a gente limpou o cofre e deixou ele bem, tá vendo, ó, ele alisado aqui assim. Tá com verniz também, igual por fora, mesma Sim, cor por fora. fez acabamento, fica fácil tudo. de limpar, agora o motor vai ficar mais bonito aí dentro também. Sim, então o que a ideia agora é deixar, realmente como já estava mais definitivo, a gente deixou o cofre inteiro com os furos só necessários, né? Agora vem montando no detalhe, aí zinca parafusinho, faz um encanamento de freio novo, troca parafuso. A coluna de direção também tá limpinha, o servo-freio. Vai tudo sendo renovado ou colocado novo realmente, né? Então aqui foi a alteração física que foi feita na longarina, né? Agora tá com acabamento aqui, pintado, tudo, né? Cara, apesar dela ter sido fina aqui, mas aqui tá usando dois ferros, 1/4 aqui, que é 6 milímetros, né? Fica quase sólido aqui, né? E ele é amarrado por baixo com um agregado, então isso aqui tá super forte. Sim. Aqui sai, ó, meu dedo lá embaixo, ó. Sai aqui para botar a chave para poder botar o calço, porque literalmente o câmbio acabou
em cima, em né? cima da longarina. O câmbio é bem grande, né? Sim. Cara, Agora a essa gente vai parte... fazendo... Aí troca parafusinho, bota a roelinha. Aqui já tá todas as peças já pintadas no epóxi. Sim, aqui o... E a gente vai trocar a turbina, né? Então, cadê a turbina? Não, tá aqui a quente e a fria. A turbina tá dentro do calibre ali. Então, o que a gente vai fazer? Vai trocar a turbina, ó. A gente tinha uma turbina antes que era uma Borg Warner EFR 7670, eu acho. É, grande a 8374. Não me lembro. Era uma 8374, que era a antiga do Mazda. Exato. 8374. E agora a gente vai botar, ó. FT Air Filter, ó. Vai caber esse filtrão aqui? Ah, mas vai ter um Não, deslocado. tem um intake, vai ser feito o intake. O intake não foi fabricado. Agora, quando a gente botar de Sim. novo o cofre ali, a gente faz um intake novo para esse filtro. Tá bonito esse filtro, né? Vocês já viram o lançamento dos filtros Fueltech aí? Aproveitando a Primeira FT mão aí, Air Filter. Na verdade, quando sair esse vídeo já vai ter lançado os filtros. Mas a gente estava trabalhando essa parceria faz tempo aí. A RS Air Filters de Santa Catarina, né? Que inclusive agora é da nossa amiga Kathleen. Sim. Que é Uso muito aqui. das antigas aí, muito boa qualidade. A gente fez uma linha de filtros específica Fueltech desses high performance, dos racing. E tem um filtro também street que tem uma capacidade de filtragem maior aqui. Sim. E tem os inbox também, então fica aí a dica para quem quiser botar um filtro Fueltech aí. Suportezinho das bobinas Fueltech também. Sim, porque... Não, porque bobina, como assim? Bobina, tu tem um CDI ali, né? Aqui? Ah, tem a CDI. Claro, tu tem o Spark. Tô confundindo com o Vectra, achei que era o original ainda. Não. Sim, aqui, tem a FT Spark claro. aqui, tem tudo. Aqui do nosso amigo Julian, que faz esse belo serviço aqui no Inconel aí, ó. Seu Felipe, missão. Felipe tá pegando as missões várias agora. Então, explica aqui pro pessoal, porque a gente já mostrou várias vezes, mas sempre tem alguém que não conhece, né? Isso aqui é uma coisa que é muito usada já há anos. Eu acho que começou na Fórmula 1, pelo menos eu vi na Fórmula 1 lá atrás, e depois se popularizou em várias categorias, né? E aí a Metal Horse começou a vender no Brasil o material. E aí eu fiz no meu carro para testar, não sabia como é que fazia, né? Mas aí a primeira deu legal. Aí fiz no meu carro, aí fiz alguns serviços pro Alex, aí a gente fez agora pro Calibra. Vai fazer outro serviço também. Sim, que e tem a manta, vai a manta assim, né? Cara, pode, eu acho Vai que... uma manta e o Inconel por cima da manta, né? Às vezes tu chega a botar a mão aqui assim, tipo... Até a gente pode botar um recorte, depois que eu gravei um vídeo esses dias pegando a manta, que isso aqui é um metal, né? E por baixo do metal vai uma manta que ela é de cerâmica, Sim. basalto cerâmica, que ela segura muito calor. Só que, um sinal de alerta, para a turbina tem que ligar água na turbina, né? Então, turbina que não tem refrigeração e segura muito calor, ela pode ter um problema também por torrar, né? Na minha turbina não tem nenhuma, tem água. Mas também a expressãozinha que tu usa, né? Tem que botar pressão. Bom, por baixo do Inconel desses aqui tem uma arte, que é uma pena que fica escondida ali, né? O nosso amigo Ivoti aqui, que se empenhou aqui, ele e o Fá, fizeram aí. Esse é o Ivoti, para quem não conhece. Fabrica muita coisa top aí, a gente está uma longa data de parceria junto com o Fá. Que esse aqui é o downpipe. É em duas peças o Esse aqui downpipe. passa Né? embaixo do cárter. Por que a gente resolveu fazer o Inconel e tapar tudo? Porque tá tudo muito perto ali Sim, agora. do Né? cofre, Então, assim, para né? não esquentar o câmbio, para não esquentar o cárter, para não esquentar capô, tudo que está passando, tudo lambendo agora, porque a gente botou um câmbio muito maior fisicamente e ainda tem mais o transfer case do câmbio, que é uma peça grande, né? E eu sempre tinha problema ali de derreter a junta da Sim, a tampa junta de válvula, sim, né? O coletor é para cima, muito grande. tá O ali o coletor motor, também né? tá. O coletor também tá com isso aí. Tá no outro departamento aqui. Cadê o Nene? Ô, Nene, sumiu o Nene. Que aqui, ó, o coletor ficou bonito. Esse aqui foi fácil de fazer, né? Ó. Não. Isso aí foi horas e O horas. legal desse coletor aqui é o seguinte, esse coletor aqui tem muita história. Acho que Meu metade Deus do céu. metade dos caras que fazem peça no Rio Grande do Sul trabalharam nesse coletor. Não, aqui na oficina, 4 vezes a gente já trocou a flange para trocar a turbina. No mínimo 4. E esse coletor originalmente foi feito em 2008. Na SAT, hein? Na SAT, quando... Eu acho que foi o Fá que fez ou foi o Eduardo? Eu acho que... Não, vocês não eram o Ed. Ou o Ed. Acho que era o Ed, quando o Ed trabalhava lá. Cara, se for ver isso aqui, é a primórdio dos fabricantes de peça no Rio Grande do Sul. Muita gente aprendeu em cima disso aí. Nasceram lá. É. E esse coletor, na verdade, assim, ele foi desenvolvido naquela época, a gente trocou inúmeras vezes flange, A válvula. ressoldou, assim, porque... Sim, fez uns reforços agora aqui por baixo, né? A última alteração foi essa. E uma coisa legal dele é que ele tem 4 sondas. Além das 4 sondas, ó, uma coisa importante, ó, quando vai botar uma sonda no coletor de escape, assim, ela não pode estar atrapalhando o fluxo de escape. Então ela tem que estar com uma porca bem alta, assim, para não chegar a afetar o fluxo, né? Você tem que olhar o coletor e não enxergar nada da sonda.
Isso é importante. Tem GT também, se não me engano. GT Tem os GT por baixo. É bem completo. O Calibra tem tudo ligado. E aqui a gente fez uma tampa de válvula que ficou muito legal, né? Que um pó, como é que chama? Epóxi vermelho. Epóxi vermelho, só que nosso grande amigo Guilherme Maté resolveu fazer umas uma tampas billet, billet daí da essa aí NASA ficou e danada. aí isso aqui ficou feio agora. Tem que achar outro carro para botar essa tampa aí, né? Ficou bonito. Pois é, já botamos uma no Vectra, agora tem que botar uma aqui também. E a tampa que eles fizeram é toda billet, vocês provavelmente vão ver aí nos próximos minutos aí. A gente fez um refresh aí, trocou correias, né? Trocou correia dentada, trocou correia auxiliar, trocou o brosinamento, porque Tem o um motor monte, já estava filma aberto, bem né? esse ângulo aqui, ó. Tem um monte de gente que pergunta como Como é feito, né? Como é que Deixa eu dar uma faz. explicada aí É. no sistema de Porque tirar esse o não é esticador o- original, né? Ele não é original. Então essa correia também não é original, Mostra essa lá. correia aqui é de uma besta, se eu não me engano, né? É de besta. Então deixa esses 2 fixos aqui, esses 3 fixos, ó, e faz o esticamento da correia pela bomba. E aqui tudo é fixo, né? E o que eu ressalvo é botar parafuso de qualidade aqui 12.9 no torque certo para que não quebre, porque se quebrar aqui estamos ralados. O meu Vectra aconteceu isso, a princípio. Então, sim, tem que estar tudo bem no esquadro aqui atrás, tudo, né? Bem calçadinho, medir bem para não esfolar as correias aqui, né? E tem que abraçar bem o virabrequim ali, né? Tudo, sim. E no Não, eu digo, virabrequim... por isso que tem que ter esse esticador ali Esse, no meio, esse né? aqui sim, aqui na polia, esse aqui tem a chaveta original, mais 2 pivôs de Allen, né, que estão por Não dá dentro pra do... não vai dar para enxergar, mas... então esse cabeçote foi feito pelo Stumpf. Ele tinha os comandos que estão no Vectra hoje, agora está com o comando original, né? Até os comandos Vectra... Vão sobrar agora. Vai sobrar, mas eu tenho mais um par deles. Porque... Pode voltar para cá, né? Que é o Hilário aqui Pode. também, veio junto nas missões. No Vectra até, não sei se eu te falei, nós passamos de Dinamômetro, deu 247 rodas. Agora começou a brilhar os negócios. Devagarinho vai vindo. Veio, mas com comando pequeno, esse que tinha. Um comando xerique pequeno. Agora vamos botar os grandes. Vamos botar os 300 lá. Aí sim. E o nitro não vai? Não vai mais, não precisa. Não precisa. Bom, e a admissão aqui, a Expert fez uma mudança, né? Botou a corneta dentro dos né? dutos, que não tinham, né? Não sei se vai dar pra ver, deixa eu ver se eu boto uma luz aqui, ó. Pode tirar também a borboleta aí, um M8 barbado. Não, tá bom, então tem alguns milímetros, uns centímetros ali de corneta, ó. O que eu percebi, assim, sem essa corneta, fica um duto muito curto, né? E aí é muito de alta, assim, e agora até por ser 4x4, o que a gente fez? A gente fez várias coisas para baixar o torque, Duto, para dar mais trocou turbina. então a gente aumentou o duto aqui para dentro, né, com a corneta maior, e aí não precisava fazer uma mudança mais drástica aqui. A turbina, então a gente reduziu o tamanho da turbina, né? Estamos botando essa G30 Uma G30. 660, acho que é Esse aí. 660. E que é uma 58. Não me lembro. 58 mais ou menos, acho que é. 58 milímetros. Milímetros. E o comando que a gente vai botar o original em primeiro momento. Já tá aí agora. Já tá aí, né? Chegou a regular tudo? Não. 1.6, 1.6, estaria. Não, flash cap, esse tipo de coisa fora. Sim, fiz um refresh de... eu fiz um teste. É o seguinte, isso aí é tucho mecânico, 34 milímetros, já é alterado, tá? Sim. Tá aqui a pecinha. Eu comprei um material que se chama calço calibrado, que se usa em matriz. É um aço duro, um aço mola, e ele é calibrado 20 centésimos. Como aqui estava tudo 40, 35, eu quase que calcei todos como se fosse um lash cap. Cortei redondinho e calcei. Então, sim, a regulagem de válvula agora tá dentro para não ficar fazer bastante barulho. Sim. Né? Vamos ver como é que vai atuar isso aí. Sempre Depois de pode um estar no tempo, Vectra, né? depois de um tempo eu posso desmontar e medir. Lá no Vector a gente só vai comprar um jogo de tucho hidráulico, mecanizar e faz a Aqui, regulagem ó. de baixo. Isso aqui, ó. Isso aqui é a chapa, ó. Olha só, isso aqui é super duro, então assim, ficou com 20 centésimos, não tem força para furar isso aqui, que isso aí é muito duro esse material. E aqui A cabeça da válvula pega direto aqui. vamos dizer, não damos bola aqui pra letra, né? Mas assim, o que tinha de folga, caligrafia. o que tinha de folga e o que ficou, né? Então, Sim, baixou tudo para 15 e 20. Ficou muito bom, né? Isso é a folga que tem Vamos entre ver na prática, né? o comando até para ficar mais silencioso mesmo, porque querendo ou não. Não tem como. Bom, vela nova, óleo novo. O filtro eu acho que vai ter que ser deslocado ali por causa da tulipa que vai vir, né? Então já me sobrou de uma BM lá, ó. Isso aqui é uma solução bem inteligente dos alemão, ó. Eles pegaram um 90 grau. E já rosquei o filtro Só que aí eu só tenho que mudar a rosca aqui, ó. Então eu boto no lugar do filtro e desloco o filtro para cá, ó. Vamos dar um exemplo, ó.
Na longarina. Olha aqui, ó. Ou jogo para trás. Mas o eixo pega aqui. O semi-eixo pega. O semi-eixo sai aqui, ó. Mas isso muda de antes? Oi? Isso mudou? Claro, muito maior essa tulipa, porque tudo maior. Sim, porque Entendeu? Aqui Aqui sim, é porque transfer tem case, o né? transfer case, né? Aí a tulipa fica aqui, ó. Sim. Fica lá na boca do filtro. Antes a tulipa tava lá e só passava o semi-eixo perto do... E agora o filtro tá aqui, né? O filtro tá aí. Sim. Pode tirar de novo ali. Isso aqui é o transfer case, pessoal. Isso aqui é o que transmite a tração para o eixo traseiro, né? Vai acoplado nesse câmbio aqui, que vocês já falei no outro vídeo, né? É um câmbio de captiva. Vou mostrar. É um câmbio de captiva... Podemos virar aqui. É um câmbio de captiva diesel, Camisa né? branca não era a melhor camiseta para mim hoje aqui, mas... Olha aqui, ó. Dá para acoplar fácil aqui, se quiser. Só tirar esses dois parafusos. Então, isso aqui, ó. Esse câmbio aí é um câmbio F40 da Captiva Diesel lá, europeia. Essa não benda aí. No flash também. Acho que eu encaixei. Aqui na tulipa mesmo, eu fiquei segurando. Aqui tem dois encaixes aí. Foi. Então, a juntar todas essas peças, pessoal, foi algumas horas de conversação. E aí depois faltou esse flangezinho, e a gente conseguiu esse flange. E aqui ele transmite É esse? a força. Esse flange Nossa, aqui, isso ó. tem história. Esse é viajado. Cara, mas assim, esse câmbio veio do Chile, tá? O flange, essa diferencial veio do Santa Catarina, Ó. que é da Captiva, né? E esse flange veio da Alemanha. O Fischer trouxe na mala pra gente botar aqui. É. E tem vários desses aqui. Não é um tipo só desse Foi muito difícil achar o Foi difícil de específico, achar né? o específico, já. Então aqui vai sair para o cardan, né? Que vai lá para o eixo traseiro. Aqui a tulipa, que nem eu comentei, que vai pegar no filtro, ó. E assim, nessa bomba aqui, que é a bomba que a gente já fez Sim. vários testes, né? Como é que é? A Falone, né? Essa aqui, né? Ah, Falone. Isso é uma Falone, coisa amor. importante, ó. Todo mundo pergunta qual que é a bomba. Eu sempre esqueço o nome. Falone, com dois L's, Argentina. Mas tem essa numeração aqui, ó. O final tem que ser... O final é 39BA. Essa é a bomba. O resto Falone não é legal. 39BA. Não, acho que usar na todas rua. as Falone são igual. Não são, porque esse dia o Juan Hip lá me ligou, ele tinha uma lá, a gente bateu os números e aí Não era. é diferente. É a o final Argentina. diferente. A princípio é a bomba que a gente mais testou as deu duas. pressão de óleo que a Em gente alta, já viu, né? em alta. Em E se alta. mantém em alta. A pressão de óleo embaixo ali até o bypass é boa todas, só que em alta essa aqui segura mais. Então aqui a situação do filtro, né, que nem a gente comentou. Tu vê que tudo vai se acoplando. Aqui no meio, pessoal, tem a flange aquela, que eu não sei se no último vídeo existia flange. É, sim. Agora existe a flange, ó. Então essa flange aqui está parafusado todos os parafusos do motor C20, que é esse aqui. E o único parafuso que não pegou, que conflitou, foi esse aqui. Mas como tem tanto parafuso já no câmbio, embaixo lá também, tá os dois que tem lá, não é necessário, tá? Então a flange está presa no motor e o câmbio está preso na flange. E aqui a adaptação do arranque foi o seguinte. Aqui, montagem original. E esse parafuso aqui, ó, que esse aqui é uma bucha, tá preso por dentro do flange. Esse parafuso lá dentro tá chavetado. E aqui uma porca Allen, que a chave é Allen, para poder desenroscar aqui e tirar o arranque sem... Aqui ficam como um prisioneiro, no caso. Ficou um prisioneiro aí. Daí aqui. Por que eu tive que fazer essa bucha aqui? Porque o sextavado não ia entrar lá, ia pegar aqui. O Allen também não. Então tive que fazer a buchinha para não invadir. Porque isso, podia ter só esmerilhado aqui o arranque, tá, mas aí o dia que trocar outro arranque, vai ter que esmerilhar de novo, né? Então, assim... Isso aqui é o seguinte, deixa ó. pronto. Original, só tirar e botar um outro arranque. Quem é que você sabe o que é escape room? Sabe aqueles escape room? Que é um jogo de tu tem que escapar de uma sala assim, cheio de enigma. Nosso escape room de mecânico vai ser o seguinte, a gente vai levantar o Calibra no escuro, 2 cavaletinhos, tu deita embaixo e tem que tirar o motor de arranque. Tipo isso. Senão ia ter que levar uma lixadeira junto para voltar no lugar de novo. Sem não, porque saber isso aqui, né, quem se salva aqui é a minha mãe, né? Porque alguém que fosse tirar aqui, que filha da mãe, né, botou esse troço e não resolveu. Então tá resolvido, viu? Para quem mexer no futuro, tá resolvido. Então isso aí em breve vai lá pro cofre, e aí no cofre lá a gente tem que terminar de fazer intake, outras coisas. E aí teve o agregado aqui, que foi a missão de fazer. Alterou o agregado, aqui tem o calço do transfer case, ó. Vou pegar aqui. Que turbina é aquela ali? Essa é tua, essa a gente pode anunciar aí, ó. Essa aqui sim, não foi o Coisa Julião, ó. Essa aí O Julião tá com o acabamento muito melhor, ó. E essa aqui é uma reverse, ó.
Ah, tá. Essa aqui, ó, Pros é uma V8. G25. Não, 30 também. 660 essa aí. Ah, é uma igualzinha. É igual, só que é reversa. reverso. Cabral. Ele tava atrás um, o S3. Pra V8. Cabral. Vai ser pra ti então essa aí. Esse aqui- Sim, porque ela é uma G30 reversa, 660, ela gira ao contrário, né? Se pegar outra, faz o gêmeos no V8, né? É. Isso que é legal. Ou V6, é. é. Cabral. Ah, é boa. Aí, ó. Tá aí, ó. Tá resolvido o disposição. problema do Cabral. Esse foi um dos carros confeccionados aqui, junto com o Ivoti, o Fá e eu. Então, peça usinada, peça tudo acertado à altura. Essa peça vai aqui, ó, que já vai ser o calço e vai apertar a própria caixa. Aí aqui vai um calço lá no agregado, que foi feita uma alteração no agregado para receber esse calço aqui. Tem outro calço do câmbio, que é esse aqui. Também já está pintado no epóxi no acabamento do resto do carro. Essa vai aqui. Assim, aquele que tem que fazer por... É, também tudo com as alturas aqui já ajustadas, ó. Então, aqui já está o calço aqui, ó. Isso aqui fica calçado em cima da longarina, ó. Tá? Apoiado aqui. Aí, para montar, tem que montar de baixo para cima agora, com isso aqui um pouco solto. Aí, quando chega perto lá, que vai botar uns parafusos aqui, apertar. E a longarina tem aqueles furos para acessar esse parafuso alho por cima da longarina. Porque o sextavado aqui, tu ia ter que tirar a roda ou coisa assim para usar um sextavado. E não ia ter como montar, porque ia pegar embaixo da longarina. Então, a longarina lá é furada para acessar esse parafuso que já vai no lugar. Em outras palavras, é barbada adaptar esse Barbada. câmbio aí. Esse Facinho, é um só botar kitzinho, tração. só botar, né? Aqui, outra consideração que tem que fazer, o câmbio é muito maior do que o M32 que estava aqui. Então, já é muito maior com o F23. Sim. Muito maior. O que aconteceu aqui? Toda a parte de volante desse carro aqui eu usei o original do C20. E para não mexer aqui na parte de atuador hidráulico, rolamento, que além de ser caro, esse aqui é muito bom, um FT original, top assim, muito bom. Eu trouxe a embreagem aqui para dentro, para não precisar aumentar a prise, para não precisar fazer nada desse tipo. Então tem um aplique no próprio volante original, que a gente fez lá com a Comp, de uns 25 milímetros, que deu mais peso no volante Que também. material é? Aço, Tá. que é a nova pista. Então a embreagem está dentro do câmbio, o volante o original permanece original. Ele é um volante mais pesado do que tinha aqui. Então eu acho que também para se arrancar torque, e tudo, vai pro ficar torque melhor melhor. embaixo, entendeu? Beneficiar Tudo o para torque. ficar mais fácil de arrancar agora o carro 4x4. Né? Aqui a gente já fez a alteração do caninho que vem da embreagem para padronizar isso aqui que a gente acha em qualquer autopeça, que é um caninho de freio aqui, né? Ele já está com o líquido aqui, a gente bota previamente antes para não precisar sangrar, sofrer para sangrar depois. Sim. Eu encho ele, quando a gente acopla aqui, ele bota um pouquinho para fora, agora quando vem o do pedal, é mais fácil, é só emendar aqui e já vai ter embreagem. Na teoria. Na teoria. Na prática, a teoria é outra. Vai, na prática pode ficar mamando aquela embreagem 2 dias ali, né? Mas não, vai isso aqui. Abaixa o motor de novo, A melhor então. situação é essa aqui, de encher tudo antes, montar lá e dar certo, né? E o agregado tá aí? O agregado tá aqui. Tá na frente do calibre ali. Porque o agregado, ó, ele originalmente ele não previa que ia sair um cardan, né? E o agregado 4x4 tem uma diferença, porque ele tem que desviar isso aqui, só que a gente não tinha, obviamente, o agregado 4x4. Aqui, ó. Botar no chão aí, vai dar para enxergar bem. Ó. Então a parte aqui onde eu tô segurando é a parte do corta-fogo, né? Esse calço que eu mostrei aqui, ó, que vai aqui, prende aqui, Sim. tá? Essa frente prende lá na mini frente do carro e aqui na longarina junto com as balanças aqui, né? Vai a bucha aqui. Então aqui essa peça que foi feita nova, foi tirada uma outra travessa original que teve para fazer o espaço pro câmbio e para passar o escape, e o cardan já sai para fora aqui, né? Já fica para fora. Mas um espaço para sair aquelas peças lá que a gente mostrou antes, né? O down pipe passa aqui embaixo. Então passa perto de tudo. Passa embaixo do cárter, do lado do câmbio. Então por isso que a gente botou o Inconel para não esquentar tudo isso aqui. Sim. Vamos levantar o carro para dar uma olhada por ele, por baixo. Né? Bom, aqui é a ponto de fixação do agregado, ó, dianteiro e traseiro. Sim. E aí todo esse espação que tem aqui completamente some tudo, né? Essas aqui foram as intervenções que a gente fez aqui de corte, ó, cortou esse cantinho aqui, que era uma parede dupla igual, ó. Sim, que não Só afeta. não afetou nada. Aqui tá o assoalho, aqui também a gente só cortou umas latinhas assim, porque
Esse carro, como já nasceu 4x4 também, então tinha algum certo espaço, mas não com um tu vê câmbio daquele tamanho, o né? chassi... se bem que pro 4x4 original dele não precisava, então. Cortar? É. Não, porque o túnel câmbio é bem tem bom menor. tamanho, né? O túnel já é bem grande. O câmbio é bem menor, né? O túnel é legal, assim. Então, assim, ó, o que a gente fez aqui? Criou esse espaço aqui para passar o transfer case, por aqui vem o cardan e o escape, né? Então, eu não podia descer com o escape muito baixo, né? Então, o escape passou de 3 polegadas para 2,5 para antes morrer de dor de barriga, mas vai funcionar bem pelos HP Pelos que tem. HP que vai ter? Eu acho que atende super bem. Aqui atrás a gente fez um 3 daí. E aqui uma das soluções que esse eixo traseiro aqui, esse diferencial traseiro, Pega mais também longe. foi de uma Captiva. Por quê? Vocês vão estar olhando no mesmo episódio, mas esse câmbio aqui, a transmissão é feita pela caixa de satélite. Então, assim, o que tem que cuidar nesse tipo de adaptação é a velocidade de roda e não relação de câmbio, né? Que é diferente desse carro aqui para tração dianteira, né? Porque ele, basicamente ele sai na quinta lá, ele sai já... Não sai na quinta, ele sai na caixa de satélite. Já sai na caixa, né? Já Exato. sai depois do diferencial Ele da multiplica frente. de novo. Isso. E aí ele divide e multiplica aqui. É. Então é 2,56, 2,56, Tem né? que ajustar a velocidade de roda, que vai estar aí vai funcionar. Então, esse aqui é um 2,54. Aham. É bem- Porque é o transfer case, o 2,54. único que a gente conseguiu foi o da Captiva também, que tem ele tem aqui um aparato de discos tipo de câmbio automático que faz a tração por demanda, que é controlado pela injeção. Mas aqui, como a gente quis fazer direto, a gente tirou aquele acoplamento que era muito grande e está fazendo essa peça ali, que eu vou mostrar para vocês ali no lado, para conseguir acoplar também um cardan original de Captiva. Um dia se quebrar ou quebrar uma cruzeta, que não se troca desse tipo de cardan assim, se troca a peça toda. Para não precisar fazer um dispositivo para balancear ele. Quando ele é cortado no meio, eu tenho pelas experiências BM que a gente faz aí. Então, o que eu acabei usando aqui? Acabei usando também 2 semi-eixos de BMW, tornei as tulipas originais e vamos soldar aqui as flanges da BMW, tá? Fala em soldar num semi-eixo que não dá certo. Não, dá certo. Tendo a experiência soldando certo, funciona bem, tá? Mas vamos testar naquele burnout agora. Dá pra fazer aquele burnout? Vamos testar. Amarrar aqui, ó. Se botar vou levar óleo solúvel na água para botar nos pneus, não vai ter erro. Então, o que a gente se preocupou em fazer aqui, essa adaptação, foi usar o agregado original. A gente confeccionou essa peça aqui porque podia prender tudo por cima, mas agora com essa peça confeccionada a gente consegue desmontar o trem traseiro sem tirar o tanque. O tanque original vai permanecer no E o lugar, que tanque ocupa não- esse espaço aqui. Aqui, né? Então ele sai lambendo aqui, né, bem pertinho do tanque, mas é tudo desmontável. As tulipas aqui da BM só teve que ajustar uma medida, a equidistância dos parafusos já eram as mesmas, né, que isso é bem padrão em quase todos os carros. Vamos trocar coifas aqui, engraxar de novo. Esse semi-eixo aqui a gente vai ter que alterar, junto com os 2 dianteiros lá também, que quando o motor estiver ali a gente vai ter a medida certa e vai poder confeccionar. Então, assim, já tem espera para sensor de velocidade, você já está no lugar, já é só tá o botar os sensor aí. sensores aí. Aqui por baixo é isso aí, agora é acabamento e montando. Vai trocar ali rolamento do cardan, Aqui a gente tem as coifas do o cardan. cardão, o escapamento estão pronto ali. E agora tudo que está se montando está dando acabamento, né? Ou troca, ou limpa, ou pinta. Tudo nessa vibe aí. Pá, cheguei a cansar aí, só tanta da coisa explicação. que tem. Barbada, né, viu? Mas e fora que o cara esquece, né? Sim. Mas tem coisa, não adianta. Agora eu quero ver aquele dojinho lá que tá todo mundo querendo saber aí. Vamos lá. E a BM do Ronaldo aí, ó. Tá quase, mais um pouquinho bate chave. Cara, essa... Tá lindo. Semana que vem aí o Fernando termina o Beats, que termina a elétrica. E vamos bater chave. Não terminamos porque tem Velopark esse fim de semana, daí como é que é os ratos de corrida, tudo lá, né? Olha que legal isso aqui, meu. BMW 6 cilindros com motor M20, Esse é o né? M20 B25, B25, forjado, turbo turbina pra cima, tudo. moletadinha, tudo fabricado. Ninguém dá nada aí, Essa pô. é aquela que a gente virou um Aham. logo para ficar igual esse aqui, agora pintadinha, fazer feito. Borboleta tu eletrônica. cortou aqui? Sim, a gente cortou aqui para virar o logo, para ficar que igual doença, esse hein? Borboleta Que- eletrônica que Captiva. O toque com simetria ganhou do meu. Aqui, né, reservatório de água, reservatório do motor de respiro, reservatório da água do para-brisas. Tá tudo no lugar. Tem esses fios que não estão aí porque não está terminado o chicote, né? Sim, bobina do Ômega. Bobina do Ômega, usa uma Spark Pro 3, sem tele perdido. Uma FT600 aqui. Tá tri, hein? Os projetinhos são top. Peça por tudo, canto.
Vamos lá ver o dojinho. Aqui também tem mais peças aqui do calibre, ó. Esse aqui é a solução que eu estou desenvolvendo para montar o eixo traseiro lá com uma flange, tá? Porque acontece, isso aqui é o que estava naquela peça que eu expliquei que era a tração por demanda. Eu peguei essas peças aqui, usinei elas. Que era basicamente uma embreagem que desacoplava a traseira. Um multidisco, né? É. E como não tem rosca nem nada aqui, não tinha como prender o cardan, eu teria que fazer um cardan também completamente especial. Eu vou ajustar a altura do cardan com essa peça que vai ser o suporte da nossa flange aqui, porque ela casa aqui, ó. Então, isso aqui monta aqui. Eu vou fazer uma pré-montagem rápida aqui, ó. Isso aqui vai tudo lá dentro do diferencial, sobra isso aqui para trás. Aí essa peça aqui vai aqui, ó, que tem que fazer a furação ainda, tá? E essa bucha aqui especial, que é autolubrificante, vai aqui dentro para trabalhar essa luva aqui dentro, sem fundir, e esse retentor vai ser usinado para não sair o óleo. Aí esse óleo que está aqui dentro, ó, desse furinho aqui, ó, tem esse furinho aqui, não é à toa esse furinho aí, tem que fazer um rasguinho aqui para também lubrificar essa bucha aqui. Então, é isso aí, mais ou O menos. que pode dar de errado, né? Tudo fácil. Tudo fácil, né? Então, assim, aqui precisa saber o material, medida, tornear as peças, né? Que tem o tiozinho, o seu Laurinho aqui, torneia para nós. E isso aqui é uma peça, assim, que não tem como fazer tudo no desenho, vamos ali, não. Isso aqui a gente vai resolvendo na hora ali, vai tirando a medida, vai ajustando. E para que isso tudo aqui também? Para também ter um cardan que é só trocar. Não precisar fazer um cardan, se quebra o cardan para 20 dias o carro parado, porque a gente precisa medir o cardan, mandar o cardan, ou fazer ferramenta para balancear o cardan, porque um cardan bipartido para balancear não é tão fácil, né? Então isso aqui Compra se na quebrar, concessionária o cardan aí. na concessionária dos ferrinhos e monta, né? Então isso aqui também é uma peça que a gente está fazendo que vai ser só desse carro, né? Barbada, né? Legal esse cuidado com as soluções para manutenção, né? Sim. Porque depois Prevendo, porque vai parar aí de novo, então depois quem aí tem que eu... arrumar, E agora o Dojinho mais famoso. Não é o mais famoso do Brasil, porque até Ainda porque tem não. outros. Não, tem outros Dodges. Tem outros não, Dojinhos mas agora. Dojinho JDM de andar na É, rua, acho que vai Dodge. ser. Aí eu acho que Porque vai agora é o ser seguinte, os Dojinhos estão pegando o preço, Preço, né? Tem o do Jader, tem o do Cristiano, Tem do na Tech. arrancada, tem já dois. Tem o do Cristiano, que vai ser de Tá rua ficando também. top. E o do Gleison aqui, que é incrível esse carro. Esse aqui, modéstia à parte, tem um motor que era do meu Mazda, Exatamente. né? O motor reserva que era do... Esse aqui eu acho que é o projeto mais longo da oficina. Quem acompanha alguma coisa no passado vai ver que é um projeto demorado mesmo. E agora acabou de sair da parte do forno que eu disse assim, o que a gente fez aqui? A gente fez todo o chassis, que é o próprio Santo Antônio do carro, ele é solidário com a carroceria. Então, tudo que está aparente ali de tubo é o próprio chassi do carro, que agora, depois do fechamento que essas duas feras fizeram aqui, fechamento interno e todo o alinhamento do carro, toda a fabricação de spoiler, encaixe de para-choque, os gap de porta, gap de capô, fenders, tudo é feito na lata. Tudo. Essas duas feras eu chamo de Parabéns, veteranos porque são dois jovens, né, talentosos, e conseguem fazer esse trabalho todo aí. Fala um pouco desse desafio. O que foi a parte mais difícil? Praticamente os A minhas spoilers- ligações, acho que é minhas também, visitas. também. Minhas visitas. É que o carro veio pra nós, tivemos que fazer primeiro uma restauração toda no carro, né? Então a gente Tinha podre, tinha muito bastante podre? podrezinho, então a gente fez alguns podrezinhos, parte de alinhamento, a gente reconstruiu praticamente toda a lateral, uma das laterais foi praticamente toda reconstruída, né? Folha de porta, foi feito tudo nova, né? Então a gente já trocou as maçanetas, colocou umas maçanetas, construiu umas maçanetas meio que embutidas, lá já comparando com o lado de fora, né? Umas maçanetas tudo billet, né? Sim, E olha aí aqui, ó. O desenvolvimento também, né? Que sempre procurando Olha só. algo para fazer diferente, né? Olha aqui, ó. Já tá até Vamos lá, alinhado a vou porta ali, mostrando, ó. vou mostrando o detalhe. Caramba. E a gente sempre procurou para manter uma coisa meio uniforme, né? Construindo os body kit, né? Primeiro, a ideia era só fazer o body kit dianteiro, né? Aí fazer toda a traseira. A traseira em si a gente pegou referência do Mazda RX-3, né? Que já tem essa própria sinaleira, já é do Mazda RX-3. Essa é do né? Mazda, né? Isso, Esse é do Mazda original. Aí fizeram casar aqui, E teve daí que a mudar. gente reconstruiu toda a parte da traseira. Tudo em lata, A velho. traseira a gente reconstruiu Não toda tem massa ela esse pra... carro ainda, não tem fibra. Isso, Para se encaixar. Pra encaixar, né? No caso, a sinaleira ficou embutida na traseira, né? Então, a gente já embutiu ela construindo já a saia traseira aqui, né?
Aí. E aí por dentro, fizemos toda a parte de isso na fechamento por dentro, Tem a que gente ter o adaptou talento, a fechadura aqui, né? Fechador de chevette? Fechadura de chevette. Ah, viu? Tem Entregou que o que ter deu chevette. a coisa. É entendido da adaptação esse ano. Pegamos o acabamentinho já, aí por dentro foi feito tudo as Aí vai uma caixas de série Eu vi roda. pela chave aqui, Aí, ó. ó, isso aí, ó. Uma Spark. Ah, Ah, o desenho entrega, né? Não tem, né? inglês. Aí fizemos já a caixa de roda maior, já vou colocar pneu, toda a parte de Que assoalho. pneu tudo que cabe aí, tu estrutural. acha? 275 já tem. Aham. Uns Nito 275. Meio maldade, hein? O eixo traseiro é um de BMW Série 5 e câmbio de BMW 5 marchas e o agregado dianteiro de BMW Série 1 que é de alumínio. Então assim, tudo é desmontável. Também ninguém vai me xingar e se tiver que fazer uma manutenção, é só tirar o agregado traseiro, só tira o dianteiro e mexe no carro. Essa aí... Vê como o Alex se preocupa com a mãe dele aí, ó. É, claro. Tudo Imagina. bem pensado. Cara, que carro, que projeto, hein? E olhando assim, o carro tá todo na lata, né? Mas ele é uma casquinha, né? Não é o bicho de Não é peso, pesado. Não é pesado. É Ah, que- tem, né? Mas comparando com o carro em si, não tem muita diferença de peso, né? Aí que nem para-choque, essas coisas a gente manteve, reconstruiu Encurtou, eles, né? embutiu. Encurtou eles, embutiu eles na embutiu lata. eles na lata, né? Tudo pra ficar meio que harmônico, né? E aí depois a gente começou, né? Foi encaixando as peças do carro, que nem esses fender era tudo de fibra, nós tínhamos os moldes tudo de fibra, né? Aí construímos todos os body kits tudo de lata e colocamos e tinha só os fenderzinhos de fibra. Daí o Gleice já falou, não, vamos meter de lata e aí já construímos tudo de lata, aí fizemos tudo, vai ficar tudo meio embutido, né? Tudo ali que se encaixa, né? Então a gente reconstruiu tudo na lata, fizemos todas as matrizes, todos os encaixes, parafusos. tudo desmontável, feito, né? Isso aí, é tudo feito artesanal lá na oficina. Caramba. É. É um trabalhinho bem... Então agora essa fase aqui na oficina a gente vai construir os coletores, o escape que vai ser de titânio, todo o escape desse carro, Sim. esse que é bem barulhento. Refrigeração, intercooler, radiador de óleo, acho que a gente vai botar porque vai andar na rua. E terminar toda a montagem do carro, botar o trambulador de câmbio, né? Confeccionar também o cardan desse carro. Mas assim, o que dá adaptação aqui, que é o que a gente só faz adaptação aqui, né? Eu sempre tento pegar uma linha. Eu trabalho muito com BMW, então eu já boto o olho, isso aqui cabe, Sim, isso aqui dá, então... Ah, bom, BMW assim, no Brasil é disponível, é forte. no mundo todo E- tem peça e no Brasil está muito Muito. bem atendido de peça. Vamos dar um exemplo, esse carro agora aqui, tem que fazer freio, vai parar lá em Belo Horizonte, Aham. vai ver que é um freio de BMW, vai trocar disco, vai trocar pastilha, vai ter toda a Sim. manutenção dianteira e traseira de suspensão e dianteira e traseira, tudo BMW. Né? Não adianta fazer um carro assim, precisa de uma peça, tem que fabricar, nossa, daí é problema, É. né? Que legal. Caramba, esse aí é um dos que eu Olha quero o cofre aqui. ver andando. Caberia um LS aqui, mas vai vir um Ah, não, rotativo aqui. Então, agregado dianteiro de alumínio, ó, super leve, né? É desmontável também, sai. Aham. As buchas tudo usinada cônica ali, é fácil de montar e desmontar. Tem os camber plate já instalado. Esse Então, espaço do túnel é gigante. ficou bem grande, né? Então, sim, claro, vamos dar um exemplo assim, esse carro aqui nasceu com câmbio de BMW mecânico, né? Mas agora na moda os 8 HP dá vontade de dá pra botar um botar rotativo com 8 HP, né? Imagina Aí, que legal que ia deve ficar. entrar fácil, uns 70 Cabe, até, tá? né? Se a gente alterar tem que ser agora, né? Então, esse carro aqui agora é o próximo a entrar para faca aqui, da parte de construção aí, junto Show. com o Infoti também e o faca, e vamos construir o resto do carro. Parabéns, Igor, já todo mundo envolvido aí no projeto. Ó, Gleice, tá top o carro aí, quero ver andando aí. Show, agora é o seguinte, agora nós vamos fazer assim, ó, e o Calibre vai estar pronto. Que babado. Falei pra vocês que ia ser assim, ia estar pronto. Vem cá, vamos. Nem sei quantas semanas se passaram, acho que passou umas 4 semanas aí. ou meses. Meses, né? Eu trabalho, tô aqui, ó, acompanhando. E hoje é o dia. Departamento de pintura epóxi. Ah, é? Pintura do cardan do Calibra. Vou mostrar esse aqui, ó. Esse é o cardan do Calibra. Cara, grande, hein? 2 pedaços ainda. Na verdade, esse aqui é o cardan da Captiva original. Aham. Aquela adaptação que eu fiz no diferencial traseiro foi justamente um dia se estragar, compra outro completo. Ah, e o cardan é exatamente o comprimento? Ou Fiz tem o que ajustar? comprimento do Captivo. Ah. Ajustei pelo diferencial, porque balancear cardan bipartido assim é bem complexo. Sim. Precisa fazer ferramenta e tudo, então assim é mais fácil, então... E esse é um da Captiva que Deu mais acho- trabalho fazer a peça lá no diferencial, mas o dia que se estragar um ou folgar Sim, uma cruzeta, manutenção. como não dá para trocar essas cruzetas aqui, daí troca o cardan todo.
Mas isso aqui é uma peça que dura bastante. É difícil estragar. E esse tem na, Só tem se- na concessionária. Não, tem não no- compra, né? Mas. Ferrinho, né? Aham. Sim, ele é um. Se um dia não... Aí sim, fabrica um inteiro, né? Porque o cardan bipartido, na verdade, para esse comprimento, ele já começa a ficar importante, né? Complica, né? Porque são vários... Aqui tem esse ponto de apoio, ele não trabalha totalmente reto, né? Aham. Se fosse reto, botava cruzeta, mas nesses carros ficam vibrando, daí tira o conforto do carro, um carro de rua, né? Sim. Caramba. Enquanto isso, só deixa eu dar um spoiler aqui, ó. Aqui que andou o Dodginho, a Mercedes, ó. Mas esse aqui, ó, quem conhece é o Camaro do Léo, ó. Esse aqui vai ter que ser um outro episódio aí. Não sei se eu vou dar um spoiler aqui, ó. Olha ali, ó. Que legal. Tá recebendo uns upgrades aí, ó. Vou mostrar só um pouco mais de spoiler. Caramba, é grande esse negócio, ó. Esse aqui, pra quem não sabe, é um LT. Motor do Corvette novo, ou na verdade dos Camaro novo, né? Camaro, é. Na LT1. Os coletorzão. Dimensionado, câmbio 10 marchas. Que tri, hein? Vamos ver se dá pra ver aqui. Quer baixar aí? Não sei. Ficando zero aí, ó. Se tivesse a esperança de fazer mais, faria as ferramentas de balanceamento. As de BMW tem as ferramentas, fabriquei as ferramentas para balancear. Ah, pra balancear o cardan. É, mas fazer uma peça só, Sim, não faz sentido. aí a ferramenta é bem chata de fazer. Tem que estar completamente zerado no torno. Pode dar outra demão aí. Aí, aqui, ó, vamos ver os updates aqui, ó. Antes vocês viram que o motor tava aqui. Olha só esse motor aqui, ó. O motor tava aqui antes, agora... Esse é um BMW 4 cilindros, hein? Esse é o M42. Cara, que triste esse motor, hein? Bem legal esse motor aí. Aqui tá o tanque tanque de combustível adaptado E o já tanque com cabe no lugar, porque não Sim, interfere original depois, né? e desmonta no lugar também, não precisa tirar diferencial nem nada. Ah, que a gente vai botar uma bomba brushless, ó. Que isso aqui é como se fosse um inversor dela. Sai aqui, entra aqui o 12 volts, o terra e um sinal de acionamento. E aqui vai as fases do motor, sem escova, digamos assim. A bomba já tá ali dentro. Tá aí dentro já adaptado. Esse plug a gente vai substituir e vai botar um de... Esse aqui é Sim. 4 vias, né? Mas vamos substituir um... Por um de mais vias, já vamos pegar o sensor de nível junto. Isso aqui vem para adaptar na própria copo aqui, ó. Tem uma travinha, um O-ring, mas como a gente já tinha um furo grande ali, Sim. não vai dar pra fazer o plug até o mesmo, acho que da bobina, né? Só que não tinha contrapeça, a gente vai botar um com mais Na verdade, vias pode aqui. botar... Não, mas fica muito ruim ali, não tem clique, ó. Ah, não tem? Não. Botar, cortar aqui. Mas dá vamos pra fazer com epóxi, né? Não, Volta. tá louco. Não, corta aqui e bota das duas Sim. vias aqui. Tanque Aqui o e radiador que eu acabei decidindo Sim. fazer ele duplo, né? Falta acabamento aqui e fazer as saídas de água agora, né? Ah, Esse então na aqui, verdade é 2 radiador de calibre mesmo ou de quê? Não, é de GSI, do Calibre, do Ah, do Vectra Vectra. GSI. Porque a gente tinha, era esse aqui, ó, Tá. que era uma colmeia mais larga. E agora no mercado tu acha só com a colmeia mais fina. Ah, Então, saca, então, tinha espaço ali, sabe? Vamos fazer e esse aqui já tinha radiador problema, né? Esse aqui é uma caixa de plástico, ó. novo. É, lá já era E já alumínio. tinha quebrado aqui, ó. É. E Aí com isso aqui, como o radiador vai ter um volume de água considerável, e tinha aquele reservatório de expansão feio lá, vamos tirar o reservatório de expansão, trabalha com um pouquinho menos água no radiador e bota o reservatório direto no radiador. Então, Sim. menos mangueira, um cofre mais clean, né? Aham. E agora Vamos baixar ele lá. tá chegando nos finalmente aí, ó. É, o que monta fica para sempre agora, né? Não fica desmontando toda hora. Sim, agora já tá na montagem, né? fase Antes de final. baixar, vamos olhar aqui, ó. Isso. Aqui eu acho que o diferencial já tava É, o antes, né? diferencial tá antes, aqui tá. Escapamento. Deixa eu pegar as tulipas aqui que foram adaptadas. Sim, o escapamento aqui já tá, ó. É, tá no chão ali, tá pronto, tem que montar, né? Aqui o eixo traseiro, né? Que já tinha estreado, né? Não, tinha o flange para tulipa, assim, aí que deu uma tulipa de BMW, que eu só ajustei a medida aqui. Aqui tá a peça original captiva com flange adaptado da BMW aqui. Foi tudo soldado, bem soldado. Aham. Centrado no torno, né? Isso aqui vai aqui. Ó. E aí um parafuso direto aqui. Também é uma peça de reposição, né? Ó. E do outro lado a mesma coisa, ó. Também Sabe vai esse aqui. uma coisa que eu vi um vídeo essa semana que eu nunca tinha visto? As BMW novas G80, de fábrica, apesar do diferencial ser centrado, eles fazem com um eixo menor que o outro e fazem com
com material com uma rigidez diferente não, aqui para evitar o... Aqui vai ficar o semi-eixo, esse aqui vai ficar um pouquinho mais curto, não deu para deixar os dois mesmos. Na verdade, não, mas é isso que eu estou dizendo. Estão dizendo que... Compensa para não entortar o carro? Não, para não dar o wheel hop. Aquele efeito que a roda faz assim, ó. Sabe quando entra em ressonância? Se tu botar um eixo diferente de um lado do outro, evita esse wheel hop, porque elas não ressonam na mesma frequência. Ah, boa. Interessante? Então aqui eu fiz sem querer isso aí. Exato. Então a jogada agora é suposta. Aí os caras estão inclusive vendendo upgrade assim de eixo de comprimento diferente. Descompensado. É. Defasado um do E ainda eles fazem propósito um material diferente do outro, às vezes para ter uma torção também, um pouquinho não diferente. Consiga alterar o tamanho. É. Agora vamos dando os acabamentinhos, polir esse escape aí. Sim, já aqui, tinha feito pena que não está aqui a peça, que foi, tive que levar num centro de usinagem para fazer a furação do mancal que foi feito aqui para adaptar a luva. Sim. Aqui então é um cartucho que pega o pinhão, né? Aí essa peça compensa mais ou menos até aqui, que vai trabalhar a luva do cardan para fazer a montagem, senão não monta, né? Então dobra ele no meio, enfia aqui e aparafusa ele aqui, ó, que é uma esfera original até, ó. Ah, é? Aqui é a esfera original do Calibra 4x4, esses dois furinhos aqui, ó. Que legal. E assim, deu uma diferença de 1 polegada mais ou menos pro do Captiva. Mas aí você vai fazer uma alteraçãozinha no mancal e vai ficar preso no lugar original. Ah, que legal. Né? Aqui já está agora o transfer case todo adaptado, né? Aqui que Ele está a grande engatado lá. diferença, ó, o agregado aqui que tem esse suporte diferente para A gente cortou aqui, fez esse suporte, né? Fez o calço do câmbio aqui também, ó. Né? Tá preso aqui lá em cima e o original na longarina. Então passa tudo lambendo, o câmbio é bem grande, né? Aqui ainda passa o escape, ó. Então assim, o cardan vai vir por cima e o escape vai ter que passar nesse espaço aqui e vir aqui por baixo. Sim. Né? Aí ele entra no cantinho aqui. O escape já fez? Tá aqui, ó, tá pronto aqui. Tá aqui? Tá aqui embaixo do... Aqui, ó. Não, essa aí é a linha de combustível. Sim, deixa. Aí, Sim, tá ali o escape. É, parte que pega no downpipe. Tudo isso aqui vem aí embaixo, ó. Isso aqui vem aqui embaixo. Ó. Isso é 3 polegadas? 3. Ou 3,5? É 3, é que tá com encolhimento. Ah, tá. Agora eu não lembro como é que é, acho aqui. Sim, mas ele tem que passar por baixo do cárter ali. Não, é assim. Não lembro agora como Sim, é que é esse negócio. teoricamente Vai entra. pra cá. Não, ele entra. Eu não lembro qual a sequência agora aí. Aí, aqui, olha passa só. tudo lambendo, né? O câmbio aqui é o câmbio da Captiva F40 com a flange, ó. Então eles passam um pouco pro lado, foi feito todo o trabalho aqui da longarina, né? Para parafusar esses parafusos aqui, a Allen tem que fazer um furo por cima da longarina, então tem um tubo lá dentro para tu acessar. Também tem uma sequência de montagem, senão não entra todo mundo junto. Que ele... Sim, baixa ele aí, vamos ver. Aqui aqui também o diferencial, toda a ó. parte do motor de partida ficou C20. E a parte de atuador de embreagem, tudo ficou O F40. do F40, que é Captiva. E aqui onde é que é o diferencial? Aqui Central é o que joga transfer case, né? pro cardan traseiro e sai pro eixo da roda direita aqui, ó. Aqui vem o eixo, vai ser bem curtinho esse eixo aqui. Olha. Não, esse eixo aqui é bem curtinho, né? Porque Esse vem- é bem curtinho. Ah, bom, deixa eu mostrar esse detalhe aí. Pena que eu não tô com a peça aqui, tá lá no usinagem. Aqui, ó. Mas eu vou pegar o filtro para mostrar como é que ficou. Ah, tá aqui, ó. Aqui os Sabia? injetores. 170 miligramas. Ó, quem é de oficina, e se sabe um dia que a gente vai precisar da peça. Essa peça um dia eu guardei, essa é de uma BM anos 80. E olha onde veio parar aqui, ó, para deslocar o filtro, ó. Bah. Porque o filtro, se eu botasse no lugar original, a tulipa, deixa eu pegar a tulipa lá, ia pegar no filtro. Ah, sim, ó. O eixo aqui, ó. Na tulipa mesmo. Né? Se eu Sempre a não me tulipa engano, origi- essa tulipa que deu certo é de uma Frontier. Caramba. Ó, aí o filtro ia pegar ali, ó. Não ia montar. Aquela surpresa que o cara tem no final de montagem. Aí eu, pum, fui no estoque mental aqui, eu disse, não, eu tenho uma peça que vai dar certo. Aí Caramba. só tô esperando os flangezinhos que eu usinei lá pra... E não fica perto da roda, nada, porque aí Não, aqui tá legal, porque a ponta da Sim. roda é aqui, já testei tudo. Ó. Então, Sim. solucionamos o filtro. Tirei o radiador de óleo, porque Sim. a gente tá com um baita radiador de água agora. Sim, eu não... E também ia me complicar porque ia ficar mais embaixo, daí pegaria. Sim. Então aqui a gente resolveu tudo num golpe só. Né? Bom e velho intercooler. Esse é bom. E grande.
Tava bem mais montado, eu desmontei porque deu aquele problema na admissão ali. E também para confeccionar um radiador tive que tirar o escape, né? Bah, agora o motor no lugar aqui dá um brilho, hein? A gente Cara, alterou também o suporte das bobinas, ó. A gente usou o antigo que tinha e botou o suporte da Fueltec das bobinas, também ficou mais bonito. cara, que coisa linda ficou. Tá bem clean, né? Tudo vermelhão agora. Ainda vai vir uma tampa de válvula billet aqui. Isso aqui tudo era aquele plástico feio, né? Sim. Aí, Com a admissão no lugar fica direitinho. Os parafusos foram trocados. aqui dá pra ver bem Aqui o câmbio, calço, né? né? Aham. O calço no lugar, toda a tractana das Sim, marchas. o calço aqui, o suporte também, tudo é. Porque ele. Tudo Sim, a passa marcha- lambendo, né? Ó, tira o dedo aí. Ó. Ali, ó. Aham. Já tá lá, ó, o trambador também tá no lugar. Agora tu trouxe o cilindro ali, né, de embreagem, a gente já vai botar Sim. hoje. Começar a instalar a parte do ar-condicionado aqui, dar alguma volta ou outra melhor para tirar o cano do ar-condicionado dos óleos, né? A Cara. pintura do cofre ficou bem legal. Ah, ficou muito legal. O pessoal lá. Agora vai vir o radiadorzão que vai ficar dentro da caixa aqui, adaptado com condensador junto, né? Aí ficou o radiador grande, sem reservatório, que ele liberou aquele espaço todo lá. E hoje também a gente deve fazer o intake, ó. Que a turbina A admissão. Turbina nova. turbina nova. Tá top, hein? Agora sim. Eu queria mostrar pra vocês, Reta né? final agora da parte mecânica, né? Depois vai pro chicote. Em breve fazer. tá rodando. Queria mostrar pra vocês o andamento. Na verdade, esse vídeo aqui eu foi estendendo, mas eu disse, não, vou ter que finalizar pra publicar isso aqui, porque senão daqui a pouco passou mais alguns meses, né? E os últimos meses o Alex assumiu a correria aí do diretor do Autódromo Fueltec Velopark, né? E tá uma missão grande Tá uma aí missão grande, pra gente mas tá fazer, boa. assumir. E tem a oficina que não pode parar, né? E aí eu, nos tempos de sobra aqui, tu toca os projetos aí. É isso aí. Agora tá fase final de montagem mecânica. Daqui sai pra elétrica já, que eu acho que vai fazer na Fueltec mesmo, né? Sim. E aí bater chave. Que aí, na verdade, agora monta aqui, bater chave, pro próximo episódio do Carlos, vocês vão ver ele funcionando aí já. Então, no Dino 4x4, quem sabe? No Dino, meu Deus do céu, quero ver. Essa aí vai ser legal. Show. Bom, espero que tenham curtido aí. O Calibre tá ficando o Calibre dos meus sonhos mesmo aí. Realmente, assim, é o que eu sonhava desde o primeiro dia, né? Quando eu comprei ele e comecei a conhecer a história do Calibre, eu conhecia já, sonhava em ter um 4x4, agora eu tô fazendo o meu aí. Um câmbio que nem existia na época. Um câmbio bem mais forte, assim. Que legal. Valeu. Valeu, espero que tenham curtido aí.